Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Hoje é dia de CPI da Covid, a gente está começando a se acostumar com isso, né? A CPI funcionar às sextas-feiras, em meio a pressões para o presidente explicar a reunião com os irmãos Miranda, para simplesmente nos contar se ele foi ou não avisado sobre a suspeita de corrupção na compra da Covaxin. A CPI ouve hoje o servidor acusado de pressionar por esse contrato com a vacina indiana. E agora, presidente e CPI estão em guerra aberta, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Carla, bom dia a todos. Guerra aberta, realmente, né? O presidente de um lado, a CPI de outro, muita pressão aí de lado a lado, né? E agora a CPI tem um movimento político, claro, de lançar uma nota, uma carta ao presidente pedindo que ele explique aquela visita que recebeu dos irmãos Miranda, do deputado Luiz Miranda, também do servidor, irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que levaram ao presidente suspeitas do contrato com a Covaxin. Falaram lá das pressões atípicas, de majoração de preço, né? Então tudo isso foi levado ao presidente. Agora, a grande questão, Megali, é o seguinte: o presidente já disse que recebeu os irmãos Miranda, que passou lá as informações para que sejam e fossem investigadas no Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde, naquela oportunidade, não viu irregularidades, por isso prosseguiu com o contrato, que hoje está suspenso, aí depois de toda essa confusão e todas as suspeitas levantadas. Mas a grande questão é o seguinte: o presidente ainda não explicou e não respondeu a uma acusação feita por Luiz Miranda, que disse que quando levou a denúncia ao presidente, ele teria dito que seria um rolo do líder do governo, Ricardo Barros, né? E é isso que a CPI está pedindo ao presidente, que explique por que naquela oportunidade ele teria dito isso, né? Por que não deu seguimento a essas possíveis irregularidades, essas suspeitas, porque manteve lá Ricardo Barros na condição de líder do governo, que é uma condição fundamental nesse momento, né? Porque é o responsável por conduzir as votações na Câmara dos Deputados, né? E ele está hoje sendo fritado, Ricardo Barros, tanto que ele está pedindo ao Supremo para ir depor na CPI. Esse depoimento estava marcado, foi adiado, e agora, claro que tem que agendar esse depoimento, porque ele tem que ser ouvido em algum momento. Bom, o presidente já disse que não vai responder à CPI, e o deputado Luiz Miranda, ele já insinuou algumas vezes em entrevistas que teria algum registro dessa conversa, né? Por isso que é toda essa pressão aí que o presidente dê um esclarecimento. Agora, para efeitos legais, Megali, a CPI não tem esse poder de instar o presidente a responder, né? Tanto que não pode convocar presidente, né? Não pode, pode investigar, claro, que os subordinados do presidente. Agora, a investigação formal da presidência só com autorização do Supremo, e a gente tem hoje uma investigação aberta para verificar se houve ou não prevaricação, né? Aquela questão de o presidente receber suspeitas e eventualmente não dar prosseguimento, ou poderia receber algo em troca. Tudo isso vai ser investigado, né? Está no âmbito da apuração, e o presidente em algum momento vai ser ouvido e vai ter que falar, inclusive, sobre o que disse Luiz Miranda. Agora, hoje tem esse depoimento que é considerado importante também, que é de um servidor que era subordinado a Luiz Ricardo Miranda na chefia do departamento de importação do Ministério da Saúde. E como ele era subordinado a Luiz Ricardo Miranda, e o servidor está dizendo, né, o irmão de Luiz Miranda está dizendo que recebeu pressões atípicas, os parlamentares querem saber, né, se ele tinha conhecimento. Ele também teve tratativas com a Precisa Medicamentos, né, sabia lá de irregularidades naquele chamado invoice, daquela nota eletrônica. Então tudo isso vai ser questionado a ele. Agora, o foco da CPI está voltado para o contrato da Covaxin e também para aquelas suspeitas na negociação com a Davat, né, nos próximos dias, e na semana que vem já tem uma lista grande aí de depoimentos. Orengo, fora da nossa pauta, mas eu não queria deixar de abordar esse assunto. Ontem o presidente subiu mais um degrauzinho retórico, né, na sua escalada a respeito do voto impresso, porque ele já vinha levantando a suspeita de que poderia haver fraude na eleição de 2022. Aí, nessa semana, ele pela primeira vez disse textualmente que ele seria o vetor dessa confusão e desse questionamento, dizendo: um dos lados, o nosso lado, foi isso que ele disse, vai questionar a eleição caso seja derrotado. E ontem, pela primeira vez, o Bolsonaro falou da possibilidade de não haver eleição. Olha que barbaridade, o presidente da República afirmou que não haverá disputa eleitoral no ano que vem. Não é que o resultado vai ser questionado, não vai ter eleição. Se não houver eleições limpas. Eleições limpas é como ele define a eleição, como ele quer que seja, com o voto impresso. Agora, eu fico observando aí a movimentação no Congresso, e eu não estou vendo o Centrão embarcando em massa nesse discurso aloprado do presidente, Orengo.
E esse é o ponto, Megali, é a viabilidade política, né? Uma coisa é o discurso, a outra é a prática. O governo conta hoje com uma maioria apertada, a gente já viu em votações recentes com a medida provisória da Eletrobras, né? Mas é uma maioria que ainda é frágil, precisa de muita negociação. E aí quando vai para o ponto específico da urna eletrônica, há 11 partidos que já se manifestaram contra a mudança não é nem da legislação, é da Constituição, essa é uma proposta de emenda à Constituição. Vamos só lembrar, para aprovar uma PEC, tem que ter 308 votos na Câmara, 2 votações, primeiro e segundo turno, 49 votos no Senado, 3/5. Então, para aprovar uma PEC, é só lembrar da discussão toda da reforma da Previdência. Quanto tempo a gente demorou aqui nessa discussão, porque era uma mudança constitucional e que trazia muitos efeitos. Então, uma coisa é o presidente realmente ele levantar essa bandeira, e é uma bandeira que o presidente já levanta há algum tempo. Outra coisa é ter mobilização no Congresso Nacional, inclusive de aliados. E esse é o ponto. A gente está falando de partidos que têm ministérios, que são partidos que estão na defesa do presidente, mas não concordam com essa tese. Então é uma tese que não tem eco aqui no Congresso Nacional, e quando PSD, PP, grandes partidos do Centrão, republicanos, né, se manifestam contra, é muito difícil que alguma coisa ande aqui no Congresso Nacional. Então, se fosse para votação hoje, essa matéria não seria aprovada. Então, deve-se arrastar essa discussão no Congresso aí hoje, sem viabilidade política. E essa manifestação é muito importante porque o presidente, sinto muito, não há outra palavra para definir. Ele está nos avisando que vai tentar um golpe no ano que vem. Não há como você definir as ameaças do presidente de outra maneira. Ele está dizendo, nós vamos dar um golpe no ano que vem. Dará se vencer a eleição, porque se sentirá respaldado pela população para colocar em prática, enfim, as ideias que giram na sua cabeça. E dará se for derrotado, já avisou, já disse. E quem tem cargo de comando nesse país tem de estar pronto para se posicionar nesse momento. Né? De que lado ficarão as Forças Armadas? Como se comportará o Congresso? O STF? O empresariado? O agronegócio? Porque isso está dado. Tem um artigo muito bom na Piauí desse mês, dá para ler gratuitamente na internet, do André Petri, que fala exatamente sobre isso. O texto é: quando será o golpe? Não é mais uma questão disso, é quando. O presidente textualmente está nos avisando disso todos os dias. E o país tem que estar preparado para quando, e não mais se, isso acontecer.